não foi bem traduzida, ou, o que é ainda mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que fosse repetido por aqueles que reproduziram os evangelhos, como se vê acontecer frequentemente com os fatos históricos. A palavra odeia nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não existe ninguém que tenha a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, portanto, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Inicialmente, seria preciso saber se Jesus a pronunciou e, em caso afirmativo, se essa palavra, na língua em que ele se exprimia, tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É certo que ela não corresponde à ideia de que nós a atribuímos. A língua hebraica não era rica e possuía muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquela que, no Gênesis, designa as frases da criação e que também servia para expressar um período qualquer de tempo e ainda o período diurno. Tal fato permitiu que mais tarde ela fosse traduzida por dia, surgindo daí a crença de que o mundo foi a obra de 6 dias de 24 horas, ou seja, foi criado em 6 dias. O mesmo ocorre com a palavra que designava um camelo e um cabo, porquanto os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzido por camelo na alegoria do buraco da agulha. Então, por que eu li tudo isso? Porque é a explicação que Allan Kardec nos dá com relação a determinadas passagens do Evangelho. Como é que eu vou odiar meu pai e minha mãe? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, não é digno de mim. Eu não vou odiar meu pai nem minha mãe. Só se significar, se você gostar mais ou gostar menos. Então, aí o Kardec colocou, será que ele pronunciou mesmo essas palavras? E se ele pronunciou, esse termo significa o mesmo que significa hoje para nós, odiar, não, porque Jesus jamais falaria assim, dessa forma. Então a gente tem que entender o espírito. A letra mata, tem que entender o espírito e não ao pé da letra. A gente casa, a gente deixa nossa mãe e deixa nosso pai. Não casa? Depois nossos filhos também vão nos deixar. Os meus já voaram. Então é natural. Aí você deixa a sua família, o homem deixa a sua família e vai para a guerra. Então você vai cumprir um outro dever. Então, nesse sentido que Jesus quis dizer. Então, você tem que amar a Deus, amar ao Cristo, cumprindo o seu dever junto à família. E muitas vezes você acaba deixando mesmo a família, como nós deixamos para nos casarmos, nossos pais. E nem por isso deixamos de amar os nossos pais. Não é? Então, que Jesus nos abençoe, nos ensine sempre, através dos benfeitores desta casa, através da doutrina espírita. Evocamos em Teu nome, Jesus, o altivo, os guias da nossa casa e o nosso patrono, Allan Kardec, junto com a sua esposa, Amélie Boudet, patronos deste estudo da Revista Espírita. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo e de Deus nosso Pai, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui estudando os escolhos
da doutrina espírita. É um artigo da revista de fevereiro de 1859. Escolhos dos médiuns. Escolhos da doutrina espírita, não. Escolho dos médiuns. O que são os escolhos dos médiuns? As dificuldades. Por exemplo, o médium pode ser enganado. Um espírito malfeitor pode se passar por um benfeitor. Isso é um escolho, isso é uma dificuldade, isso é um tropeço, que o médium precisa estar atento. Então ele está falando de alguns escolhos. Vamos continuar aqui. A gente já está no fim. Isto se aplica a todos os gêneros de médiuns, quer de manifestações físicas, quer para as comunicações inteligentes. Infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que somos menos inclinados a reconhecer em nós, e menos ainda a acusar nos outros porque eles não acreditariam. E de dizer a um médium que ele se deixa conduzir como uma criança, ele virará as costas, dizendo que sabe conduzir-se e que não vedes as coisas claramente. Podeis dizer a um homem que ele é bêbado, debochado, preguiçoso, incapaz e imbecil. Ele rirá ou concordará. Diz-lhe que é orgulhoso e ficará zangado. É a prova evidente de que tereis dito a verdade. Neste caso, os conselhos são tanto mais difíceis, quanto mais o médium evita as pessoas que os possam dar. Foge de uma intimidade que teme. Os espíritos, sentindo que os conselhos são golpes desferidos no seu poder, empurram o médium ao contrário, para quem lhe alimente as ilusões. Preparam-se, assim, muitas decepções, com o que sofrerá muito o amor próprio do médium. Feliz dele, se não lhe resultarem ainda coisas mais graves. Então, o que ele está dizendo aqui? Foi que eu li aqui. Que um dos escolhos que o médium tem, uma das dificuldades que o médium tem, é o orgulho. Aí ele fez uma comparação. Às vezes, se você chegar para um bêbado, você está bêbado, ele até ri, ou então ele nem concorda, pode não concordar. Agora, chama o bêbado de orgulhoso. Ninguém gosta de ser chamado de orgulhoso, né? E quando a pessoa reclama, aí que ela está mostrando o orgulho dela. Então, o médium orgulhoso, o médium vaidoso, ele pode se dar mal. Ele achar que cura, ele achar que ele que dá a mensagem bonita, a mensagem não é dele, a mensagem é do espírito, não é do médium. O espírito usou a mão do médium. Então, o médium tem que ter cuidado com o orgulho. A vaidade é filha do orgulho. Se insistimos longamente sobre este ponto, foi porque nos demonstrou a experiência, em muitas ocasiões, que isto constitui uma das grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações dos médiuns. Diante disto, é quase inútil falar das outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, etc. Tudo isso é vício, filho do orgulho. Então, tem médium que tem inveja de outro médium. Por que ele faz isso e eu não faço? Por que ele tem essa mediunidade e eu não tenho? Por que o Espírito fala através dele e não fala através de mim? Isso é inveja. Tem médium invejoso. Tem médium sensual. Vive da sensualidade. Tem médium ambicioso. Tem médium pão duro. Tudo isso atrapalha. São outros defeitos que o médium tem que atrapalha na comunicação. Tem médium guloso. Então você come muito e você vai dar a mensagem depois de comer muito. Então são outros problemas, são outros escolhos, outras dificuldades que o médium pode ter. Vaidade, orgulho, ambição. Tem médium que cobra. Não tem médium que cobra? Isso é ambição. Ambição.
Para repelir esses espíritos, não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo basta querer, ainda menos conjurá-los. Então, quando a gente atrai esses espíritos para junto de nós, por causa dos nossos defeitos, não adianta dizer para ele, vai embora. Não adianta, ele está ali porque a gente gosta dele. A gente estava com uma situação difícil essa semana aqui. Difícil. E, em parte, nós ajudamos a pessoa. Em parte, não. Porque ela estava com um espírito que foi embora com ele e que não quis ficar aqui. Não teve acordo para separá-la. Por quê? Porque ela gosta do que ele gosta e ele gosta do que ela gosta. Não estão juntos, jungidos. A gente conversou com o espírito. Fica aqui, deixa ela. Fica aqui na nossa casa, a gente não está te expulsando. A gente está querendo te ajudar. Ele deu uma gargalhada. Eu não posso obrigar, meter a mão ali e puxar, até porque eu não sei fazer isso. E não sou eu que faço nada, nem os outros médios. Quem faz é Deus. Deus é que consente. Então Deus consentiu que a pessoa fosse embora com aquele espírito. Ela foi para casa com o espírito. E nós alertamos, não tá, precisa de tratamento. Traga aqui mais vezes. Não trouxe, paciência. Agora, o médium, o espírito, não saiu de junto do médium, porque o médium tem o mesmo defeito que ele. O mesmo defeito. Então ele não vai sair. O médium precisa se moralizar. É necessário fechar-lhes a porta e os ouvidos. Olha aí, fechar a porta. O médium abriu a porta para o médium, para o espírito. Provar-lhes que somos mais fortes, o que seremos incontestavelmente pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse. Qualidades que nos atraem à benevolência dos bons espíritos. Então, eu desenvolvendo as virtudes junto a mim, eu vou atrair para mim a amizade dos bons espíritos e, com isso, a proteção deles. É o apoio destes que nos dá forças. E se este, por vezes, nos deixam abraços com os maus, é isso uma prova para a nossa fé e para o nosso caráter. Que os médiuns não se arreceiem demasiado da severidade das condições de que acabamos de falar. Estas são lógicas, havemos de convir. E seria erro desanimar. Então isso não é lógico? Você dizer que o médium precisa se moralizar? É lógico. Porque se ele não se moralizar, eu não vou andar com quem não presta. Vocês querem andar com quem não presta? Como a gente usa aqui o termo? O camarada tem lá os seus vícios, suas dificuldades no mundo aí. Assalta, você vai andar com ele? Ele não quer andar. A mesma coisa, um espírito bom, superior, não vai andar com o médium que é desmoralizado. Com o médium que é ambicioso. Com o médium que é sensual. Com o médium que egoísta. O espírito bom não vem. Vai vir espírito. Agora, o bandido ali não tem amizade? Então, qual é a amizade do bandido? O bandido. Você não quer andar com ele. Agora, os espíritos bons também não vão assessorar médium que não queira nada com a vida. A gente tem que estudar, a gente precisa se moralizar. É isso que ele está dizendo. Para angariar a simpatia dos bons e, com isso, a proteção dos bons espíritos. É certo que as más comunicações que podemos receber são índice de alguma fraqueza, mas nem sempre sinal de indignidade. Podemos ser fracos, mas bons. Em qualquer caso, temos nelas um meio de reconhecer as próprias imperfeições. Já dissemos no outro artigo que não é necessário ser médium para estar sob a influência de maus espíritos que agem na sombra,
Com a faculdade mediúnica, o inimigo se mostra e se trai. Ficamos sabendo com quem tratamos e podemos combatê-lo. É assim que uma comunicação má pode tornar-se uma lição útil, e se a soubermos aproveitar. Olha só, não precisa ser médium ostensivo para ter a companhia de espíritos. A gente já falou, todo mundo tem companhia de espírito, vocês têm. Cada um de vocês tem as suas companhias. Vocês não vieram para cá sem espírito do lado de vocês. Alguns entraram, estão aqui sentados assistindo esse estudo, como assistiram o estudo do Evangelho feito anteriormente. Outros ficaram lá fora, não puderam entrar porque não queriam bagunçar. Mas vieram, tem muito mais espírito aqui do que encarnado. Tem muito mais desencarnado do que encarnado. Então, a mediunidade, o médium, ele tem como descobrir que tipo de espírito que está comigo. Que tipo de espírito que envolve a nossa casa. Eu vou analisar pela mensagem. Quem é o guia da casa? É o altivo, tem outros espíritos com ele trabalhando. Aí você pega aqui, está aqui o papel, por exemplo, está aqui uma mensagem, ó, dada por um espírito da casa. Eu vou ler a mensagem para vocês, preste atenção, é pequena. Aí vocês vão me dizer, isso é um espírito mau. O que é isso? Está na rua, né? Ou isso é um espírito bom? Está aqui. Essa mensagem foi tirada essa semana, dia 21, semana passada. Paz, Deus Pai de amor e misericórdia. Pedimos ao médico Jesus, pois somente Ele, o Nazareno, consegue curar e cicatrizar as feridas de muitos que sem direção, perdidos, por não saberem usar seu livre-arbítrio. Pedimos ao médico Jesus por vocês, irmãos, que lutam pelo próximo, sem esperar retorno. Pedimos ao médico Jesus pelos irmãos que já entendem a doutrina espírita, entendem o Evangelho de Jesus e assim ajudam, aliviam, saciam, sem comentários, mas certos de que a providência divina lhes dará em dobro. Pedimos ao médico Jesus a cura desses que não conseguem pensar, vivenciar o amor divino, que não conseguem se livrar das vicissitudes terrenas, dos arrastamentos para o mundo e perdidos, desorientados, choram por não saberem se livrar de tantas dores e angustiados se refugiam nas drogas, nos vícios, sendo presas de espíritos malfeitores do além. Pedimos ao médico Jesus a cura da mente dessas pobres almas indefesas que ainda se arrastam pela incredulidade que cada um traz e presos pela consciência de séculos e séculos, agindo no mal, sofrem tais consequências. Todos, desencarnados e encarnados, peçamos ao médico Jesus, o meigo Nazareno, por esses irmãos, para que consigam ter forças para saírem desses abismos de presas. Pedimos ao médico Jesus por esses seres voltados para o mal, porque somos irmãos, também filhos de Deus, o Pai de amor. Pedimos ao médico Jesus para que chegue um instante de verem sua grandiosa luz raiar sobre si e com essa maravilha sentirem-se livres dos arrastamentos, curados, libertos do mal e envolvidos nessa imensa luz, sentir seus corações vibrarem em alegria, amor. Agradecidos em sã consciência ao Pai de amor, o meigo Nazareno, o Mestre Jesus, gratos aos irmãos que os ajudaram, encorajaram com palavras, com abraços acolhedores, a trocar os seus esfarrapos
por sedas e os alimentam com pão. E não mais incrédulos, mas com fé e esperança caminharão num progresso, seguindo o guia e modelo, o meigo nazareno. Paz a todos nós, um guia trabalhador do Cristo. Conseguiram prestar atenção na mensagem? Quem escreveu essa mensagem? Foi um espírito bom ou um espírito mau? E por que é um espírito bom? Ele está pedindo por todos nós, ó, por quem é viciado, por quem não usa o seu livre-arbítrio de maneira correta, por quem está perdido. Está pedindo para a gente força para a gente se livrar das dificuldades da vida, por aqueles que choram, mas não conseguem se desvencilhar da dificuldade. Está pedindo pelos incrédulos, está pedindo ao Pai de amor por todos nós que aqui estamos. Então, uma mensagem de um espírito elevado. A gente analisa se o espírito é bom ou mal pelo que ele escreve. Então, o médium que escreve, ele vai analisar: poxa, esse espírito é um espírito bondoso, ele está me assessorando, graças a Deus. Mas ele não pode se sentir vaidoso e dizer assim: olha que mensagem que eu escrevi. Aí o espírito bondoso se afasta, porque ele vai dizer assim: essa mensagem não é sua, quem escreveu fui eu, por que você está se envaidecendo aí? Então o médium tem que ter muito cuidado. Agora, o médium que escreve, que vê, que ouve, ele pode analisar o que ele vê, o que ele escreve, o que ele ouve. O médium que não escreve, que não vê, que não ouve os espíritos, também é acompanhado por bons espíritos ou por maus espíritos. Então, como é que vocês vão saber se é bom ou se é mal? Se vocês estão bem, ou se vocês estão irritadiços, se vocês são viciosos ou não. Aí vocês saberão quem anda com vocês, o que vocês pensam. Diga-me o que pensas, que eu vos direi com quem andas. É assim. Só se analisar. Aí ele continua aqui, está terminando. Seria injusto, aliás, atribuir todas as comunicações mais à conta do médium. Falamos daqueles que ele obtém sozinho e fora de qualquer outra influência, e não das que são produzidas no meio qualquer. Ora, todos sabem que os espíritos atraídos por esse meio podem prejudicar as manifestações, que é pela diversidade de caracteres, que é pela falta de recolhimento. É regra geral que as melhores comunicações ocorrem na intimidade, num círculo concentrado e homogêneo. Em toda comunicação, acham-se em jogo várias influências: a do médium, a do meio, a da pessoa que interroga. Estas influências podem reagir umas sobre as outras, neutralizar-se ou corroborar-se. Isto depende do fim a que nos propomos e do pensamento dominante. Então, essa mensagem que a gente acabou de ler, ela foi dirigida a todos nós, ao público. Ela foi escrita num meio harmonioso, na casa espírita, num quarto. Depois do médium se isolar, quer dizer, se recolher, ele falou, o recolhimento. Fazia a sua oração, lê um pouco, estudar um pouco, fazia a sua oração, pega num lápis e escreve. Aí tem todas as situações para se escrever uma boa mensagem. Vimos excelentes comunicações obtidas em reuniões e com médiuns que não possuíam todas as condições desejáveis. Neste caso, os bons espíritos vinham por causa de uma pessoa em particular,
porque isso era útil. Vimos também mais comunicações obtidas por bons médiuns, unicamente porque o interrogante não tinha intenção séria e atraía espíritos levianos que dele zombava. Tudo isto requer tato e observação, e compreender-se facilmente a preponderância que deve ter todas essas condições reunidas. Então, olha só, numa comunicação, eu estou falando isso para vocês, que vocês sabem, lá onde vocês moram tem lá a dona que joga lá o baralho, não tem? Todo lugar tem. Vocês conhecem alguém que faz adivinhação, que joga carta? Tem ou não tem? Tem. Tem. Eu dou o endereço de duas ali do César Maia. Querem? Tem. Tem. Lá na Santa Luzia também tem. Eu conheço. Aí vocês vão lá na Dona Maria das Candongas. Estou botando nome fictício para vocês não ir atrás dela, tá? Vai lá na Dona Maria das Candongas. Aí o que vocês vão perguntar para ela? Vocês vão pagar, né? Que ela cobra. E vocês vão perguntar o quê? O que vocês vão pedir lá para o santo dela? Lá? Santo, né? Aí eu vou contar um caso aqui que eu já vi. Eu vou pedir lá para o espírito, para ela fazer um trabalho, para aquele camarada largar a mulher dele, que ele já está comigo, e ficar comigo de uma vez. Acontece isso? Claro que acontece. A pessoa vai lá pedir o marido da outra. Hã? Não, se funciona, se não funciona, é outra coisa. Mas ela vai lá fazer um pedido desse. A intenção dela é boa? É um pedido decente? Não. Mas ela pede. Aí o médium diz assim, tudo bem, eu faço. Custa tanto. Cobrou lá 5.000 reais. Cobrou caro ou cobrou barato? Pô, para arrumar um camarada. Arrumou lá, cobrou. Esse médium é decente? Não. Ele tem espírito. Que espírito que acompanha o médium? É bom espírito? Não. E se o espírito quiser ajudar a fazer isso, é um espírito bom? Não. E o espírito que acompanhou a pessoa para ir lá, é boa? É bom? Também não. Olha só a porcalhada aí. Olha a porcalhada. Aí depois vem para cá, para a casa espírita. Porque não dorme. Porque a vida está dando tudo errado. Porque tem um monte de problema. É isso aí. Então você tem que ter, é um tripé. O pedido, quem pede, o que ele pede, a pessoa que vai lá, o consulente, o médium, quem é o médium, ele é moralizado, ele é uma pessoa de bem, e o espírito que dá a comunicação. O espírito tem que analisar tudo isso. Fala. Está vendo? Então, num terreiro, você viu uma frase boa, né? Elevada. Porque quando você faz com amor, eu não falei de religião nenhuma, eu falei do médium, tá? Médium bom tem em tudo quanto é lugar. E médium ruim tem em tudo quanto é lugar. Na casa espírita, a gente prepara os médiuns para serem bons médiuns. Todos devem estudar. Aqui, eu falo nisso toda hora. Nem todos estão estudando. Eu também não coloco todos em qualquer trabalho. A gente coloca para trabalhar, porque eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Mas se não estiver estudando determinados trabalhos, ele não pode participar. Ele tem que estudar. Isso é uma luta que a gente tem. Pedir o médium para estudar. Porque a gente só se moraliza estudando. Precisa estudar para se moralizar. Precisa estudar para conhecer o mundo espiritual. Saber com que está lidando. Senão,
vira bagunça, a casa se perde. Fala, dona Maria. Pois é, ainda tem isso aí. Pois é, ainda pode voltar contra si, sempre volta. Esse voltou mais rápido. Por exemplo, alguém aí conserta a máquina de lavar? Não, né? E se a máquina de lavar de vocês der pane, o que vocês fazem? Vai chamar um técnico, não é? É o técnico que sabe consertar. Pronto. O celular deu pane. O celular. Alguém conserta celular aí? Aí vocês vão levar aonde? A pessoa que conserta celular, para trocar o vidro, para mexer em alguma coisa, não é? Vocês vão lá. Ele é que sabe consertar. E por que ele sabe consertar celular, sabe consertar a máquina de lavar, sabe mexer na eletricidade? Vocês vão mexer, está com um problema ali, está saindo fogo no fio, vocês vão meter o dedo? Vai chamar o Zé Gambiarra, né? Ali da esquina, né? Mas é ele que entende daquilo, né? Vai chamar alguém que saiba mexer com a eletricidade. Porque ele estudou para aquilo, ele aprendeu. O avião deu pane, olha, cada macaco no seu galho, né? Quem que vai consertar o avião? O mecânico de avião. Porque ele estudou para aquilo. O carro deu pane, vai levar no mecânico de carro. Então, como que você vai mexer com o mundo espiritual, que é muito mais complexo, sem estudar a matéria? Como que você vai mexer com o mundo espiritual se você não conhece o mundo espiritual? E quem é que fala sobre o mundo espiritual com clareza? A doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita, mais especificamente, o livro dos médiuns. O livro dos espíritos, primeiro lugar o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns. É o manual dele. O mecânico de avião tem um manual dele. O mecânico de carro também, ele tem um manual. Ah, isso aqui deve ser aquilo, vou botar um aparelho ali para ver se é. Ele vai medir e vai dizer qual é a pane. Então o médium, ele precisa conhecer o manual. E o manual está dizendo, você precisa se moralizar, você precisa estudar, você precisa se aprimorar, você precisa melhorar. É isso. Senão você vai ter sérios problemas. Mesmo assim você já tem. Por quê? Porque não tem médium perfeito. Como ninguém é perfeito, você está sujeito à imperfeição de espíritos imperfeitos. Eu li para vocês semana passada, eu lembro, a pergunta que Kardec fez aos espíritos, está na questão 226 do Livro dos Médiuns, item 226, questão número 9. O que seria um médium perfeito? Kardec perguntou aos espíritos, o que seria um médium perfeito? E os espíritos respondem, a perfeição. A perfeição não existe na Terra. Diga, bom médium, e já é muito. O melhor médium é aquele que menos enganado é pelos maus espíritos. E que se aproxima, o melhor médium é aquele que mais se aproxima dos bons espíritos e que menos enganado é. Está lá. Então, todos nós estamos sujeitos a sermos enganados. Todos nós. Então, quanto mais atenção a gente tiver, quanto mais vigilância, quanto mais moralidade, quanto mais atenção, mais vigilância, menos enganado você é.
mas pode ser enganado. Então, ele está falando aqui das dificuldades, dos escolhos que o médium pode ter. E o maior de todos eles é o orgulho. É o orgulho. É o maior de todos os escolhos. Tudo bem até aí? Ponto. Estudamos aí 45 minutos. O termo seguinte do artigo são os agêneres, é o outro artigo, que a gente vai estudar semana que vem. Eu não vou misturar aqui o conteúdo, para não fazer confusão na cabeça de vocês. Alguém tem alguma coisa a fazer? Alguma pergunta a fazer? Assim, o médium perfeito não teria senão comunicações perfeitas, de verdade e de moralidade, desde que a perfeição seja possível. E a perfeição é possível aqui na Terra? Não. Como nós já dissemos aqui, nós somos criaturas imperfeitas. Eu desmarquei aqui o livro. Vou marcar aqui de novo. Nenhuma pergunta? Então vamos fazer a nossa prece. Vocês vão ter um pequeno intervalo e vão estudar o Livro dos Espíritos com a Sílvia e o Carlos. Todos aqui estudando, tá? Médico Jesus, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Muito obrigado aos benfeitores aqui presentes, nossos guias, nosso irmão altivo, minha amada Lourdinha, irmãs queridas, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Obrigado a Allan Kardec e a sua esposa Amélie Boudet, que nos inspiraram, que trouxeram as mensagens, os artigos que estudamos aqui, o artigo da Revista Espírita. Obrigado e que Deus abençoe vocês. É em nome de Deus e de Jesus. É em nome do amor que vibra nesta casa. É em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.